Nesse vídeo, iremos fazer alguns exercícios de anatomia do telencéfalo. Tem algumas questões a serem respondidas em cada exercício. Bom, citar o nível da lesão e a estrutura lesada, qual a parte desta estrutura foi lesada, qual o comprometimento funcional se espera observar neste paciente. Bom, vamos iniciando. Aqui, primeiro vamos nos pegar mais essa imagem, que é do Atlas de Neuroanatomia do Instituto de Biologia, Departamento de Anatomia da Unicamp. Bom, isso aqui é o ventrículo lateral, corpo caloso, para a gente se localizar, tá? A estrutura lesada é essa aqui, tá em amarelo. Bom, aqui é a cabeça do núcleo caudado, a gente verifica a coroa radiada, emitindo essas projeções, que é a cápsula interna, putamen, a gente tem aqui o globo pálido, e essa região aqui é a cápsula externa, aí tem essa estrutura que foi lesada, e tem essa aqui a cápsula extrema. Então essa aqui é uma região cinzenta, né? A gente percebe a cor, também ela é bem proporcional ao globo pálido, essa região assim com o núcleo, né? Então esse aqui é o claustro. Bom, aqui para a comissura anterior, para continuar aqui também o detalhamento, né? Tem o trato óptico aqui embaixo, aqui é o corpo amidaloide ou amígdala. Essa aqui é a ínsula. Bom, então aqui o claustro que foi atingido. Pode ser uma outra imagem dessa aqui também, é onde tem aqui a lesão, que está nessa região branca. Bom, aqui novamente, ó, ventrículo lateral, tem o septo pelúcido, a cabeça do núcleo caudado, aqui tem o putame, aqui é o núcleo accumbens e outros núcleos, coroa radiada, aqui cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema, ínsula. Então essa região aqui é o claustro. Bom, aqui também ela pode ser relacionada com essa outra estrutura, que ela é um pouquinho mais complexa, né? Se a gente pega assim, a gente até fica meio confuso em saber o que é, mas é simples, não é difícil de entender. Primeiro, a gente pode verificar essa parte superior do corpo caloso, então é uma referência. Essa outra referência, essa aqui é a pineal. Tá vendo? Essas regiões mais escurinhas que tem calcificações. A gente verifica também aqui o cerebelo, aqui na parte inferior. Então a gente já começou a delimitar. Então essas duas estruturas, essa aqui maior, né, no caso, em razão do corte, e essa outra, elas são conhecidas como pulvinar do tálamo. E ela tem uma correlação com essa região que foi atingida do claustro. Tá? O núcleo do claustro, né, é um núcleo telencefálico, cuja função parece estar relacionada à tensão visual, juntamente com o pulvinar do tálamo. Tá? O pulvinar do tálamo, que é essa região, né, pulvinar do tálamo, é o núcleo talâmico do grupo posterior. É a principal aferência do teto mesencefálico e aferências para o córtex de associação parieto-occipito temporal. Sugere-se que esteja envolvido na organização de comportamentos direcionados a estímulos visuais de interesse. Tá? Então, se tiver um infarto, assim, um AVC, uma isquemia dessa região, se relaciona à função de atenção visual. Então, a perda dessa atenção visual, no caso. Bom, aqui uma outra estrutura, um outro corte, um corte frontal, né, novamente. Nesse corte a gente percebe que, para a gente se localizar, né, os ventrículos laterais, esse, septo pelúcido, cabeça do núcleo caudado, coroa radiada, é sempre a mesma coisa, né? Dá para se localizar. Cápsula interna, ela vem, essa região do joelho, região anterior, ou braço, região posterior, ou também perna, do cápsula interna, aí ela vem e forma essa região, né? Ela forma o pedúnculo cerebral.
Temos aqui também o putame. Aqui já começa a verificar o globo pálido, né? Globo pálido interno e externo. Aqui a gente tem a cápsula extrema, e essa aqui um pouco mais medial, que é a cápsula externa. O putame não dá para enxergar muito bem, ele está meio misturado aqui com a ínsula. Bom, vamos lá. Uma lesão nessa região, que eu não falei, de propósito. Bom, esse aqui a gente conhece como corpo amidaloide. Aqui é o hipocampo, essa região do hipocampo. Então, acima do hipocampo, temos o corpo amidaloide, ou conhecido também como amígdala. Se tiver uma lesão nessa região, que complica bastante. Tá? Aqui é uma outra imagem, né? Onde nós podemos observar aqui uma imagem de uma tomografia. Aqui temos os ventrículos laterais, terceiro ventrículo, tálamo, o putame. Aqui é uma referência boa, é a ínsula. Aí aqui embaixo, hipocampo, o uncus, que é essa projeção. Aqui tem a amígdala, que ela fica lateralmente ao uncus, um pouco superior também. Então essa região de amígdala, que também poderia estar nessa região aqui, ó. Bom, comprometendo essa região do corpo amidaloide, primeiro, né, que ele é um complexo de núcleos, ele não é apenas um núcleo, ele é localizado no lobo temporal, que é essa região aqui é o lobo temporal, tudo isso aqui é o lobo temporal. Tá? A ínsula está aqui, então esse aqui o sulco lateral. Então do sulco lateral inferiormente, aquele lobo todinho é o lobo temporal. No teto ele fica projetado no teto do corno inferior do ventrículo lateral. Ele acaba fazendo o teto. Participa de conexões do sistema límbico, sendo o principal responsável essa estrutura a principal responsável pelo processamento das emoções e desencadeadora de comportamento emocional. Tem importante função relacionada com as emoções, então, né? E em especial com medo. Essa estrutura, ao estar relacionada com medo, pacientes que apresentam lesões bilaterais da amígdala, acabam não sentindo medo, mesmo em situações de perigo óbvio. O medo, né, é uma reação de alarme diante de perigo. Essa reação resulta na ativação de um sistema nervoso simpático e, consequentemente, a liberação de adrenalina pela medula da suprarrenal, e visa proteger e preparar o organismo, né? Prepara o organismo para enfrentar ou para fugir de um perigo iminente. Tá? Então, se a pessoa tiver um comprometimento nessa estrutura, o simpático não vai ser acionado para uma situação de estresse, de luta ou fuga, né? E também ele está envolvido nos aspectos emocionais do olfato, que parece estar envolvido em comportamentos sexuais. Então essa estrutura ela é muito importante para o sistema límbico, uma das mais importantes. Então, no resuminho, sistema límbico, emoções, medo, olfato. Bom, agora uma outra região que a gente percebe que dá para verificar bem algumas coisas que a gente já até citou. Bom, ó, aqui ventrículo lateral, septo pelúcido. Então essa região é o corpo caloso. Globo pálido, essa região aqui de baixo, ó, tá? Então aqui é o ventrículo lateral, então aqui é a cabeça do núcleo caudado. Cápsula interna, então aqui sim, ó, o globo pálido. Esse é o putame. Então a referência é sempre o ventrículo lateral mais a cápsula interna. Aí acaba localizando o putame, que é mais lateralizado, mais medial tem o globo pálido, que tem essas duas estruturas, subdivisões, né? Pálido interno ou globo pálido externo. Bom, aqui é todo o tálamo, né? Bom, nessa região, se a gente tiver uma lesão, como eu apontei já aqui, ó, que quase que não dá para ver, branquinha,
Bom, vou avançar, ó, perceba, eu tirei o branquinho daqui, que seria a lesão. Ela é essa estrutura, ó, muito parecida, essa aqui é a comissura anterior, que está mais em azul, são feixes, né? Então, aqui ó, o corpo mamilar. Então, essa região que fica inferior à comissura anterior, que é essa aqui, é o núcleo subtalâmico. Bom, aí a gente começa a perceber a importância. Se é um núcleo subtalâmico, ele, na realidade, ele faz parte do hipotálamo, não é nem dos núcleos da base, né? Do hipotálamo, não, do diencéfalo. Então ele participa, ele acaba fazendo algumas modulações no núcleo da base, em alguns deles, para ativação ou inativação de movimento, ou parada ou continuação de movimentos, né? Então ele participa de conexões motoras dos núcleos da base, né, da via indireta, com conexão com o globo pálido. O núcleo subtalâmico estimula o globo pálido interno. O interno é esse aqui, o qual inibe o tálamo. Então, essa região aqui do globo pálido interno, ele vai inibir o tálamo, e inibindo o tálamo deixará de fazer, de encaminhar informações de movimentos para o córtex motor. Então, o que acontece? A partir do momento que esse aqui ele inibe, ele estimula, então o subtalâmico, ele estimula esse globo pálido, que vai fazer esse aqui parar. Se ele parar, ele não vai emitir, então ele vai ser responsável indiretamente, né, o núcleo subtalâmico, por parada de movimento. A partir do momento que esse aqui estiver lesado, não chegar a informação aqui, essa informação aqui, ela, no globo pálido interno, ela vai ser deficitária para fazer a parada do movimento, para acionar o tálamo vai mandar a informação e o movimento prossegue. Então, o que acontece? Com essa lesão no núcleo subtalâmico, provoca uma doença conhecida como hemibalismo. Hemibalismo é uma disfunção caracterizada por movimentos involuntários de grande amplitude e de forte intensidade dos membros. São movimentos súbitos de arremesso, se assemelha a um arremesso de bola, caracterizando uma hipercinesia. Em casos graves, esses movimentos não desaparecem com o sono, podendo levar o paciente até a exaustão. Então ele fica fazendo esse movimento hipercinético, mesmo durante o sono, em casos muito graves, que pode levar à exaustão muscular para o paciente. Esses são os três exercícios que a gente se propôs a fazer. Muito obrigado.